Estamos de volta. A gente vai conhecer agora um pouco da história do Luiz Gomes. Ele criou uma startup internacional e está aqui em Maringá para participar de um evento sobre startups na Unicesumar. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, obrigado. E é uma startup bem diferente, né? Sim, a gente é um sistema de gestão de transportes para o transporte marítimo de cargas. Então, e como é que surgiu essa ideia? Então, a ideia surgiu em 2013, mais especificamente em agosto de 2013, lá em Recife, num evento chamado Startup Weekend, que para mim hoje é um dos maiores movimentos de empoderamento de empreendedores que acontecem não só no Brasil, mas mundo afora. E dentro desse, era um final de semana, né, como o nome diz, dentro desse final de semana surgiu uma necessidade da gente olhar para problemas portuários, e é uma necessidade e curiosidade nossa. Então, como o Recife ali tem um porto de Suape, que é um dos portos que mais cresce no Nordeste, a gente fez assim, será que o porto não tem problema nenhum? Não é possível. E a gente foi olhar, a gente descobriu uma série de problemas específicos e um deles, naquele momento, a gente se interessou em tentar resolver. Tanto que o problema que a gente queria resolver, que era compartilhamento de espaços em containers para o transporte baratear para pequenos produtores, acabou não acontecendo. A gente mudou a ideia completamente de 2013 para cá para se transformar em um sistema de gestão. Ele é muito mais complexo, ele é muito mais completo a nível de serviço para as empresas, mas ele foi evoluindo de 2013 para cá e as coisas foram acontecendo. Que legal. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, assim, dá para dar uma simplificada, só contar o que faz exatamente? Dá. Existe um termo na logística chamado TMS, que é o Transportation Management System. É um sistema de gestão de transportes, ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que você tem, isso é um caso real, vamos supor que você tem uma empresa que exporte melão do Nordeste do Brasil para a Europa. Só que toda vez que você vai transportar esses contêineres de melão do Nordeste para a Europa, você tem que fazer todo o levantamento de documentos, planejamento, data de entrega, data de recebimento, todas as burocracias para serem cumpridas para você transportar aquela mercadoria. Isso leva muito tempo e muitas empresas ainda fazem isso com planilha de Excel, por exemplo. Nossa. Então, o que a gente faz eu não consigo mudar a cadeia logística, mas eu consigo otimizar essas ações de modo que coisas que um funcionário de uma empresa dessa leva 3 dias para fazer, com o sistema da gente ele consegue fazer a mesma coisa em 2 horas, por exemplo. Olha, que legal. Então, essa é a nossa inovação. É uma inovação no mercado bem tradicional, é um sistema de otimização de processos, mas bem específico para o transporte marítimo de cargas. No início o pessoal olhou meio torto, assim, Muito. Como é que esse cara vai fazer isso? Muito. Por 2 motivos. O primeiro que a gente não é da área de logística, né? Minha formação é matemática, a formação do meu sócio é economia e a gente não entendia de logística, o supply chain em si, e a gente teve que estudar isso. E aí quando você vai falar com pessoas que trabalham na área há 30 anos, ela olha para você e fala, cara, você não entende disso. E a gente estudou formalmente supply chain e tal. E o segundo fator o mercado de logística em geral, ele é um mercado muito tradicional. Ele é feito em cima de planilhas, tabelas, e-mails, fax. Por incrível que pareça, tem empresa que usa fax hoje. E você chegar com a tecnologia 100% web, com tratamento de design, e ele olha e fala assim, cara, isso não tem a ver com o meu dia a dia. Então, são 2 grandes desafios em mercados tradicionais. E a gente percebeu isso que não é só logística. Mercados tradicionais, eles têm uma certa dificuldade para aceitar a tecnologia, não porque a tecnologia é ruim, mas é muito porque a tecnologia ainda é muito distante como um possível solucionador de problemas para ele frente àquilo que ele faz hoje. Entendeu? E assim, em algum momento vocês chegaram a pensar, será que isso vai dar certo? Várias vezes. Hoje a gente pensa isso. E como é que é passar por cima disso? Na verdade, tocar isso, como é que é isso? Então, startup, por definição, ela é uma instituição de pessoas que buscam resolver um tipo de problema real de forma que a solução possa ser, de alguma forma, escalável num ambiente de incerteza. Pronto. Essa incerteza aqui, ela é a variável da equação que nunca desaparece. Certo? Então, lógico que as incertezas elas mudam. A incerteza que a gente tinha em 2013 é uma incerteza totalmente diferente da que a gente tem hoje, mas ela continua existindo. Então, a incerteza caminha do lado da startup. Todos os dias você dorme achando que no outro dia sua empresa pode não existir mais. Isso é bom, porque isso motiva a continuar executando, continuar arriscando nas ações, na venda, no produto. Então, é um risco que vem com a motivação adicional.
E você falou que no começo era uma ideia, depois foi se transformando. Como é que é esse processo de transformação? É ir olhando com outros olhos para aquela situação e buscar alternativas para ela? Então, esse processo acontece da seguinte forma. E aí eu vou tentar resumir ele comparando como se pensava a tecnologia 15 anos atrás com como se pensa a tecnologia hoje. 15 anos atrás, se você soubesse desenvolver software, você desenvolveria o seu software no quarto da sua casa, chegaria, por exemplo, num mercadinho e ia dizer assim, eu tenho um sistema de gestão de estoques. O dono do mercadinho olhar para você e falar assim, cara, mas eu faço isso no meu caderno, papel e lápis, e eu faço meu controle de estoque. Eu falo, não, mas tem um software, qualquer software, que faz isso. E ele fala assim, tá, mas eu nem computador tenho, então toma um computador e toma um software. E qualquer software naquele momento, independente de como ele fosse feito, atenderia, porque é melhor do que um lápis e papel, independente do que for. Hoje, a oferta de tecnologia é tão grande que não basta você simplesmente criar um software. Você tem que criar um software como passo final do entendimento do comportamento de consumo do mercado. Então, como é que se faz software hoje? Como é que uma startup evolui ou muda de ideia ao longo do caminho? Ela muda de ideia ou ela constrói ideias a partir do momento que ela interage com pessoas que vão usar aquela solução. Aí tem gente que fala assim, mas a minha solução é para empresas. Mas empresa não assina contrato. Quem assina contrato são pessoas dentro das empresas. Exatamente. E essas pessoas elas têm comportamentos e necessidades específicas que precisam ser entendidos ao ponto de você pensar a tecnologia de acordo com o comportamento daquele mercado. Lógico que você não vai fazer personalizado para cada um, porque existem comportamentos padrão. Você vai atrás deles, modela a tua solução, e aí sim você começa a pensar em tecnologia modelada ao comportamento de consumo e você coloca algo adequado àquela empresa, àquela situação. Então, o software hoje ele é pensado primeiro pelas pessoas, depois pela tecnologia. A tecnologia passou a ser o ponto final e não o ponto de partida. E estar perto do seu cliente é muito importante nesse momento, né? Sim, sim. Tem um conceito de mercado que eu costumo usar, eu particularmente não li isso em lugar algum nesse formato. Muita gente fala assim, a startup nasce para um mercado global, ela tem que ser global, ela tem que vender para o mundo inteiro. E a resposta para isso é, depende. O que eu penso toda startup ela tem o seu mercado local. Então, pensa numa startup de Maringá, por exemplo, que atue no mercado financeiro. Tem uma solução para o mercado financeiro, é o que a gente chama de soluções fintechs, tecnologia para a área financeira. Ela está em Maringá. Existe um mercado de fintech em Maringá, por menor que ele seja, ele existe. Só que a startup ela tem que buscar o que a gente chama de mercado ideal. Qual é o mercado fintech ideal no Brasil? São Paulo. Independente do que for a sua solução fintech, São Paulo é o mercado ideal porque lá é a capital financeira do país. Então, o que eu costumo dizer com relação a mercados, explorar mercados e crescer dentro dele toda startup tem que saber explorar o seu mercado local e ela necessariamente está próxima a ele para aprender o suficiente para entrar no mercado ideal. Então, eu não sou favorável a startups que, depois de 2 meses nascendo em Maringá, já vão mudar para São Paulo. Porque elas vão chegar lá e elas vão competir com quem está fazendo aquilo há 3, 4 anos. Entendeu? Então, é importante explorar o mercado local. Um mercado local forte em Maringá ou no norte do Paraná, o mercado agro. Então, uma startup de agrotech, ela ter esse mercado ideal aqui, ele é muito forte, é praticamente o mercado ideal, e não só local. Então, startups têm que estar, sim, lado a lado com o mercado. Por mais que se venda produtos tecnológicos, e você pode, inevitavelmente, vender o seu fintech de Maringá na Índia. Não tem nenhum problema. Mas é importante que você saiba conviver com o seu mercado local. Que legal. Bom, tá dada a dica, então, para o pessoal de casa, né? Para o pessoal aqui da região. Obrigada pela sua participação, viu? Mais sucesso ainda para você. Obrigado.